A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Hoje a aula 4. Quando se vai a glória de Deus? Deus é santo. Ele abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Vamos orar. Pai querido, não permita, Deus, que o Teu Espírito se afaste de nós, Senhor. Nos mostra, Papai, nos corrige, nos ensina, para que a Tua glória, para que a Tua presença possa ser constante na nossa vida. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por esse tema, obrigado por esse tempo que nós temos vivido, Senhor. Manifesta mesmo, Deus, o Teu poder sobre a vida de cada um de nós, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 10, 19. Vamos lá para a introdução, então. Vamos ver o que essa lição tem para nos ensinar, para que Deus possa falar conosco. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você a respeito das aulas que nós já vimos. A primeira aula falou sobre a abertura, sobre o livro de Ezequiel, depois vem o fim. Semana passada falamos sobre as abominações do templo, quando Ezequiel viu aquelas coisas que estavam acontecendo, e agora vamos falar sobre a saída da glória de Deus, a saída da presença de Deus dali. Por quê? Porque o templo estava todo contaminado pelo pecado. E assim como nós sabemos muito bem que hoje somos templo do Espírito Santo, eu quero que você, durante toda essa aula, lembre sempre dessa palavra. Você é templo, você é casa para a habitação do Senhor. Lembra do tabernáculo? Lembra do templo que Salomão construiu? Pois é, em Jesus Cristo se cumpriu essa habitação. E Ele veio morar dentro de você. Então você, como templo do Espírito Santo, você carrega a presença de Deus sobre a sua vida. Simbolizando a presença divina no meio do povo, agora a glória se foi. E aí? Devemos cuidar dessa presença em nossas vidas. Muito cuidado para que o Senhor não se afaste de você. Embora Ele te ame, embora Ele esteja realmente disposto a estar com você, mas o nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Por que eu trouxe essas duas passagens para você? Para você tentar se lembrar um pouquinho de como que Eli procedeu com Hófni e Finéias, os seus filhos. Depois, a sua nora, ao dar à luz a um menino, Eli morreu, ela morreu também, e o menino foi chamado de Icabô, ou seja, foi-se a glória do Senhor. A arca tinha sido tomada pelos filisteus, eles mataram os filhos de Eli e ele caiu para trás da cadeira. Depois pega o livro de Samuel para você ler e relembrar dessa história. Eu trouxe porque foi-se a glória do Senhor e acabou. E eu brinco muitas vezes porque é como se falasse para mim assim: acabou, agora acabou o nome dessa criança. E eu nunca mais me esqueci, porque foi-se a glória do Senhor, acabou a glória do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com isso na nossa vida. Vamos prosseguir com a aula. Era a presença de Deus que acompanhou o povo de Deus durante sua jornada no deserto, até o início do reinado de Salomão. Lembra? Durante o dia a nuvem, durante a noite a coluna de fogo, o tabernáculo. Isso era a presença, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Essa presença representa o quê? A singularidade, a santidade, o poder, a majestade, a fidelidade e o cuidado com o povo. Nós somos povo de Deus. Somos, aliás, povo que? Escolhido.
A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia o quê? Responsabilidade, e talvez foi isso que eles não tiveram, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Lembra? Não tinha como Deus descer, mandou construir o tabernáculo para poder habitar no meio do povo. Cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, seu nome é o quê? Glorificado. Todo o ministério de Cristo na terra redundou em glória ao nosso Deus. Tudo que ele fez foi para glorificar a Deus. Lembra da imagem do tabernáculo? Está ali as tribos em volta do tabernáculo, está vendo? Eram todas distribuídas direitinho, tinha toda uma cerimônia para poder fazer isso, o fogo durante a noite para iluminar, para poder realmente trazer o povo para perto de Deus, mostrando ali. Lembra do maná que caía sobre todo dia, tinha que recolher só para o dia, não podia recolher para o dia seguinte? Tudo isso era símbolo da presença de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz: e o verbo se fez carne, e o que? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio morar dentro de você. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade. A destruição do templo aconteceu em 587 a.C. pelos caldeus. Nosso momento de oração pelo Brasil hoje, mais uma vez, antes das eleições do dia 30, vamos juntos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que a presença dEle, independente de qualquer resultado, esteja conosco. Amém? Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, papai, aproveitando essa aula e aproveitando a oração pelo Brasil, pela nossa nação. Que a tua presença, papai, esteja conosco, papai, independente do resultado, independente daquele que for eleito. O nosso coração, papai, muitas vezes deseja muitas coisas, mas a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Por isso, papai, de acordo com a tua vontade, faça cumprir em nós, como tua igreja, a tua vontade, e que nós possamos ser testemunho, que nós possamos realmente, Deus, ser luz nesse mundo, onde as trevas têm tentado dominar, mas a tua luz vai prevalecer. E como igreja nos levantamos, clamamos ao Senhor e te pedimos a tua presença. Sê conosco durante esse tempo, papai, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, queridos? O ponto positivo dessa lição: a glória se foi. E agora? Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. E isso para nós realmente mostra que Deus estava cuidando e continuou cuidando do seu povo. Conclusão: assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo de Salomão. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente por quem? O nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Substituído de uma vez por todas, o templo agora em Cristo, temos a redenção e o perdão de nossos pecados. E se você pode dar um glória a Deus na sua casa agora junto comigo, você faça isso. Glória a Deus que nós temos em Cristo a nossa redenção. Não existe mais o templo em Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Você é templo do Senhor. Tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações, o que elas fizeram? Rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela própria justiça. E para encerrar, olha que eu separei para você um versículo que fala sobre essa justiça de Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos. E também diz em 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu me despeço de você agora, ministrando sobre você discernimento para o tempo que nós temos vivido, para que a presença de Deus não se afaste da sua vida, da sua casa, de onde você trabalha, onde você estuda, que você seja mesmo templo abençoado do Senhor Jesus. Um abraço, até a próxima e fique em paz em nome de Jesus.